Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Aleluia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Anderson. Como a frase que todo mundo gosta de dizer, um dos pastores dessa casa. A frase virou jargão, né? De pregador, frase de efeito. E o Senhor me incumbiu com a responsabilidade de ministrar o coração de vocês nessa noite, né? Nós começamos uma série de mensagens nesse mês de novembro, e o nome da série de mensagens é Jornadas da Fé. Nós terminamos o mês de novembro falando sobre os milagres de Jesus, e citamos e ministramos sobre vários deles. E a intenção daquilo que o Senhor tem nos dado é que a gente tenha um tema para falar a cada mês. Já estamos orando por aquilo que Deus quer falar ao nosso coração em dezembro. Então essa é a intenção, para que a gente seja edificado de forma temática, mês a mês. Então, como falei, inauguro então desse mês de novembro uma série de mensagens, Jornadas da Fé. E a intenção com essa série de mensagens é nós entendermos o caminho que percorremos, como percorremos e para que percorremos. Tem a frase, as frases bonitas e de efeito, frases de status, de stories, de Facebook e de Instagram, que diz que toda grande jornada começa com o primeiro passo. E a gente se move em direção a uma jornada, a gente se lança em direção a uma jornada. Só que aquela jornada vai nos custar alguma coisa. Aquela jornada vai custar algo a alguém. Aquela jornada normalmente é um empreendimento. E a gente ganha e perde ao longo dessa jornada. Mas tudo isso faz parte da jornada que nós nos propusemos a empreender. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. Abre a tua Bíblia comigo aí, no livro de Gênesis, capítulo 12. E enquanto você vai abrindo, queria perguntar se tem alguém que nos visita hoje aqui, que está aqui pela primeira vez em Lagoinha, Porto Alegre. Olha, 1, 2, 3 pessoas, 4, 5... Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo, essa casa também é sua. Fique muito à vontade no nosso meio, Deus te abençoe. Fica com a sua mão levantada um minutinho, se você puder, que um dos diáconos vai até aí. Esse casal lindo aí, né? A Alessandra dá uma enfeitada no casal, né, Evaldo? Um casal lindo aí vai lhe entregar uma fichinha que nós chamamos de plug. E a intenção dessa fichinha é conectar você à igreja. Nós queremos fazer um contato com você, lhe mandar uma mensagem abençoando a sua vida. Se você puder, então, preencher para nós frente e verso dessa fichinha, serei muito grato à sua vida por isso. Amém? Você abriu em Gênesis capítulo 12? Volta um pouquinho, então, e abre nos últimos versículos do capítulo 11. Gênesis 11, eu vou ler a partir do 27 para você entender um pouquinho da história e entender um pouco sobre essa jornada. Gênesis 11, 27 diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã.
Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morou em Harã. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei então de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Ora por mim aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, especificamente a minha vida, Senhor, diante de Ti, e essa palavra, Deus. Nós não entramos na Tua presença, Senhor, nós já estamos nela, nós vivemos constantemente nela. Mas neste momento te apresentamos a nossa situação específica a respeito dessa palavra. E pedimos que o Senhor possa liberar, Deus, a Tua graça sobrenatural sobre as nossas vidas. Entendemos, Pai, que nos cabe ler, interpretar e estudar a Tua palavra. Mas a vida, Deus, que vem da Tua palavra é gerada pelo Teu Espírito Santo. E nós não abrimos mão de ter o Teu Espírito Santo como fiel intérprete da Tua Escritura hoje para ministrar aos nossos corações. É o Teu Espírito que ministra sobre nós, é o Teu Espírito que gera vida sobre os corações de cada um, enquanto eu prego, Senhor. Então, Deus, se houver graça, Senhor, ministra sobre a minha vida para que eu possa ministrar, que haja, Deus, graça, Deus, liberada sobre mim, para eu liberar sobre a vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo e que nós possamos juntos sermos edificados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Olha só, a gente... Inclusive, há alguns dias atrás, eu estava acompanhando umas leituras, uns desenhos bíblicos infantis, e um desenho que a Paty, acho que foi a Paty, minha esposa, imprimiu para a Maria Fernanda, para ela pintar, para ela desenhar, né, desenho de histórias bíblicas e tal. E a gente confunde um pouco as histórias bíblicas, porque a gente aprende de um jeito e a gente continua replicando constantemente, sem apurar os devidos fatos ou às vezes os detalhes que nos passam despercebidos a respeito daquilo que a gente ouve a respeito da Bíblia. A Bíblia fala lá em Atos de um povo que era o povo de Bereia, os bereanos, que conferiam sempre aquilo que os apóstolos ministravam. Eles abriam a Escritura, eles puxavam os rolos da Escritura e conferiam a respeito de tudo que lhes era pregado, então verificavam se de fato estava escrito nas Escrituras. E eu lembro que quando eu olhava esse desenho, eu comecei a pensar, porque o desenho era de Abraão, e eu sei que aqui o contexto ele ainda era Abrão, né? Então eu peço perdão para vocês se na mensagem usar Abraão, mas fica mais cômodo, que é mais automático nós falarmos de Abraão, como conhecemos hoje, do que Abrão. Então eu usarei o termo Abraão para falar de Abrão, mesmo que ainda não seja Abraão. E naquele desenho mostrava Abraão saindo de Ur dos caldeus. E nós sempre ouvimos, entendemos e falamos dessa forma, mas Abraão nunca saiu de Ur dos caldeus. Quem saiu de Ur dos caldeus, quem começou a peregrinação, foi o seu pai. A jornada de Abraão começa com o seu pai se desprendendo em direção a Canaã. Então quem sai de Ur dos caldeus de fato é a família de Abraão, né? E leva Abraão junto, Abraão e Sarai, ou Sara, que também é mais cômodo usar Sara. Então, se eu falar Sara, fique tranquilo que é a Sarai, que depois é mudada de nome. Mas é o entendimento, quando você olha ali nos últimos versículos do capítulo 11,
você vê então que o empreendimento da jornada, o lançamento da jornada, o início da jornada até Canaã, não foi de Abraão, foi de seu pai. Seu pai que começou a empreender aquela jornada de fé. Por uma questão familiar, por uma questão, porque ele perdeu o filho, enfim, a Bíblia não dá motivos específicos, ela não afirma do porquê que ele começa aquela jornada de fé, do que tira ele de Ur dos Caldeus, do que retira ele de lá, do que impele, do porquê que o coração dele é impelido para começar aquela viagem. E aqui, antes de falar propriamente dito da viagem de Abraão, eu quero falar um pouquinho da viagem do seu pai. Se você ver aí no versículo 31, você vai verificar isso que eu estou falando, está escrito assim, ó. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus. Então, quem toma a atitude de empreender a jornada é o pai de Abraão, é Terá. E aí, falando sobre isso, eu quero abrir um parênteses, quando a gente fala de legado. Porque a gente começa falando dessa questão, falando de gerações. Então, Terá começa uma jornada que é terminada por alguém. No meio do caminho, quando Terá se lança em direção a Canaã, ele passa no meio do caminho por uma cidade que tinha o nome do seu filho, a cidade de Harã. E ele então resolve se estabelecer naquela cidade, por uma comodidade, enfim. Eu não quero aqui usar coisas que a Bíblia não diz. Então a Bíblia não diz o porquê que ele começa a jornada, e também não diz por que ele para no meio do caminho. Talvez parou porque se identificou com o nome, porque era o mesmo nome do filho que ele havia perdido, por uma questão de comodidade, por um cansaço, enfim. Tantas coisas podem ter acontecido ao longo dessa jornada, porque às vezes uma vírgula, um ponto, principalmente quando nós estamos tratando de Gênesis, pode significar muito tempo na Bíblia, muito tempo. Por exemplo, olha, o livro de Atos tem 28 capítulos, e 28 capítulos contam 40 anos de história. Então, quando a gente enxerga uma vírgula no livro de Atos, quando a gente enxerga um ponto, quando a gente enxerga um novo parágrafo, podem ter dias, podem ter anos, podem ter um tempo muito grande. Então, eu não posso dizer, eu não sei quanto tempo essa jornada durou, o que levou, qual foi o problema, o que foi. Mas, de fato, essa jornada começou. E aí, quando a gente fala em legado, normalmente, o legado, ou se entende como legado, aquilo que eu deixo para uma geração posterior. Aquilo que eu gero a partir da minha vida, a partir do meu entendimento, a partir dos meus bens, a partir do que eu possuo, a partir do meu conhecimento, e eu gero isso para as gerações futuras. Então, se eu sou um cara rico, por exemplo, recebo a profecia de mim mesmo em nome de Jesus, né? Sou eu um cara rico, eu empreendo a minha vida com os meus bens e tal, chego a uma certa altura da vida, eu deixo então um testamento, deixo a minha herança para os meus filhos e deixo então um legado para eles de dinheiro, de empresa, de fama, enfim, de tantas outras coisas, né? Então eu deixo para a geração posterior aquilo que eu adquiri, ou aquilo que eu usufruí, ou aquilo que eu gerei a partir da minha geração, a partir da minha vida. E isso, então, nós chamamos de legado, né? A gente olha para o legado, a gente tem uma série de legados bons e ruins. Quando a gente olha para trás, né? Às vezes a gente pergunta assim, você é mais parecido com seu pai ou com a sua mãe? Deve ser, com a minha mãe. Esse com a minha mãe quer dizer que ela herdou algumas coisas ruins também. Ela gerou as características boas, mas herdou algumas coisas ruins. Olha, eu sou mais parecido com o meu pai. Então, a gente recebe esse legado de geração em geração. Só que o detalhe, o que eu quero falar sobre Terá, antes de falar sobre Abraão. Terá, ele começa uma jornada.
ele se lança, ele empreende, ele é compelido, o seu coração, no seu espírito, na sua mente, ou da forma que foi, ele começou uma caminhada. Ele iniciou um processo e tinha um objetivo muito claro, específico e estabelecido. Está aqui. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e partiram de Ur dos Caldeus juntos para Canaã. Então havia um processo claro estabelecido, com um destino e um objetivo final definido. Só que no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. No meio do caminho, a comodidade, como eu falei, ou o cansaço, ou a frustração, ou o sentimento de lembrança, porque a cidade tinha o nome do seu filho que havia falecido. Então, várias coisas possíveis aqui podem ter acontecido para ele parar no meio do caminho. Eu entendo que quando eu me lanço numa jornada, quando eu começo a empreender, quando eu começo a me direcionar para um lugar, quando eu começo a me direcionar para um propósito, quando algo impulsiona o meu coração para um objetivo, quando alguma coisa se estabelece na minha vida, visando um objetivo final, no meio do caminho eu posso passar por uma série de intempéries que vão fazer com que eu fique no meio do caminho. E como eu disse, aplique isso ao seu coração. Talvez há anos atrás, há dias atrás, há meses atrás, o Senhor falou e ministrou algo ao seu coração. O Senhor direcionou você, ou você se lançou num projeto, ou você foi impelido por alguma coisa. E aí você se lança nessa jornada. Você começa o empreendimento de uma jornada de fé. Mas no meio do caminho, o seu cansaço, porque a terra prometida ela parece tão longe, ela parece tão distante, o caminho é tão difícil, o caminho é tão árduo. Nossa, pode ser o cansaço, pode ser a comodidade, porque, cara, eu não tenho certeza de como vai ser Canaã. Eu passei por Harã, Harã é bom. Então, vai que lá não é tudo que eu espero, eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui eu estou seguro, aqui eu estou garantido, aqui está bom, aqui tem sombra, aqui tem água fresca. Eu me posiciono em Harã mesmo. Até porque eu não sei como é que vai ser o resto da jornada, então eu fico pelo meio do caminho. Ou pode ser o seu sentimento, né? Porque eu passei por uma cidade, a cidade é boa, tem o nome de um ente querido que era muito valioso para mim, e eu começo então a misturar sentimento com fé, porque fé não sente, fé sabe, fé não sente, né? A gente tem o hábito gerado pela nossa vida eclesiástica, nossa vida de igreja, dizer que a gente sente Deus, que eu estou sentindo que Deus está falando, que eu sinto que Deus está aqui, e eu entendo esse termo, e não o julgo de forma errada, mas a gente não sente que Deus está aqui, a gente sabe que Deus está aqui, porque a gente trabalha com fé, então não tem que sentir, a gente sabe, porque fé sabe. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento, firme. Não sobra espaço para dúvida quando se fala de fé. Não sobra espaço para sentimento quando se fala de fé. Eu sei. Ponto. Acabou. Então, por mais que você use a expressão, eu sinto Deus, eu sinto que Deus falou, eu sinto que Deus está aqui. Ok, por uma questão didática eu lhe entendo. Mas cuidado com o termo que você usa, porque a fé não sente, a fé sabe. E isso precisa ser uma verdade na sua vida. Então, talvez no meio do caminho você sentiu. Você até saiu da jornada sabendo. Mas no meio do caminho você sentiu. Entende o perigo de quando eu misturo sentimento com fé? A Bíblia não está me dizendo que ele parou porque sentiu, o seu coração se comoveu, porque a cidade tinha o nome do filho. Não, a Bíblia não diz isso. Eu estou aqui fazendo conjecturas possíveis do porquê que ele parou no meio do caminho. Então, fazendo as conjecturas, eu posso entender que um dos motivos pode ser esse.
Então ele sentiu, ele se empreende, ele se lança na sua jornada. Olha, eu vou sair daqui, da Ur dos Caldeus, por esse motivo, e eu vou chegar a Canaã. Mas no meio do caminho tem Harã. No meio do caminho eu paro. Então, o que eu quero dizer quando eu falo em legado? Às vezes nós carregamos também um legado. Nós carregamos algo daqueles que nos antecederam, que deixaram as coisas no meio do caminho, que pararam as coisas no meio do processo. Nós recebemos essa virtude, nós recebemos esse legado dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que nos criaram, daqueles que andavam perto da gente. Ninguém nunca terminava nada. Ninguém nunca formou na faculdade, ninguém nunca acabou, ninguém nunca prosperou, ninguém nunca, porque paravam no meio do caminho, porque desistiam, porque, enfim, eu recebo esse legado, eu carrego esse legado. Então, quando eu olho para a vida de Terá, uma das coisas que ele deixa para Abraão é o empreendimento de se lançar em uma jornada. Ele tem a ousadia de se lançar em uma direção. Mas ele também deixa em Abraão um legado de parar no meio do caminho. Abraão olha para ele e vê que o pai dele se lança numa jornada, mas não termina. O pai dele se lança num propósito, mas para no meio do caminho. Por melhor que sejam os motivos, se há uma jornada da sua fé, se há um caminho para você percorrer, se há um propósito, você precisa chegar no final. Você precisa ir até o fim da onde Deus te determinou que você fosse. E é por isso que eu faço essa pergunta, porque uma coisa que a gente precisa entender, de forma muito clara, que o propósito de Deus vai ser cumprido. A jornada da fé vai chegar ao final. O detalhe é, quem termina a sua jornada? Terá não chega ao fim da sua jornada. Terá para no meio do caminho, Terá desiste, Terá cansa, Terá sente, sei lá. Eu não sei o que passou, eu não sei porquê, mas é claro, é objetivo e é óbvio que havia um objetivo, mas para no meio do caminho. Então o propósito vai ser cumprido. Talvez, conjectura, eu não quero ser herege aqui para pregar uma coisa e você sair espalhando depois. O pastor falei nada, eu estou fazendo você pensar, que eu estou levando você de forma didática para você pensar. Talvez, se Terá tivesse chegado até o objetivo final, hoje nós não conheceríamos Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós conheceríamos Deus como Deus de Terá, de Abraão e de Isaac. Entende o que implica em você parar no meio do caminho da sua jornada? Eu não estou dizendo que a Bíblia não diz isso, mas haveria possibilidade, porque ele está se lançando para onde? Para onde é que é o objetivo final dele? Em Canaã, aonde Deus leva Abraão depois e diz, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você consegue olhar, eu te darei por herança. A terra para onde Terá se desprende para ir, é a terra que Deus dá herança. A jornada vai acabar. Alguém vai cumprir o propósito. Alguém vai chegar no fim. Alguém vai conduzir as coisas. Mas o que Deus deu para mim fazer, eu quero fazer. Eu quero chegar no final. Eu não quero ser o cara, aquele que se lança e para. Sabe, a gente é cheio de fé, cheio de ousadia para se desprender numa jornada. A gente aprende com Pedro. Pedro faz isso, não faz? Eu lembro que alguns cultos fés atrás aí, não sei quanto tempo atrás, eu preguei sobre a continuidade da fé, sobre permanecer em fé. Porque quando a gente olha para Pedro é o único que tem ousadia de dentro do barco, de se levantar e pedir para Jesus para caminhar sobre a água. Mesmo ele tendo a ousadia, ele se lança para fora do barco, começa a caminhar na palavra de Deus e afunda. Jesus o levanta, o leva de volta para o barco e o repreende. Homem de pequena fé.
Eu disse assim, caraca, bicho, eu ia ficar muito fulo com Jesus. Teve 11 camaradas que não se prestaram a sair do barco, não prestaram a se levantar. E Jesus repreende quem saiu. E aí depois, lendo um livro super indico, Os Paradoxos de Deus, Richard Guerra e Márcio Valadão, juntos escrevendo, em um certo momento o pastor Richard usa essa mesma conotação, e ele fala sobre isso, ele disse assim, caraca, eu nunca tinha pensado assim. Porque a gente é cheio de ousadia para dizer para Deus, para levantar, Deus, eis-me aqui, Deus, usa a minha vida, Deus, eu quero ir, Deus, deixa eu caminhar sobre a água. E daí Deus manda, Jesus diz, vem. Aí a gente vai, e a gente não tem fé para permanecer na palavra que Deus liberou. Sabe, naquele momento é como se eu visse, Pedro saindo do barco, ele não caminhava na água, porque a água não sustenta ninguém. Ele caminhava sobre a palavra e não sobre a água. É como se tivesse um vem desenhado assim, escrito no chão, boiando, e ele está caminhando no vem. Ele desvia da palavra, ele sai fora. Sabe, então Jesus repreende ele mesmo, ele caminhando sobre as águas, ensinando ele, ei, você não pode ter ousadia só para se lançar, só para levantar, só para sair do barco. A mesma fé e ousadia que você teve para levantar, você precisa continuar caminhando. A mesma fé e ousadia que te moveu de Ur dos Caldeus, é a mesma fé e ousadia que te leva para a terra prometida. Só que no meio do caminho a gente sente, no meio do caminho a gente cansa, no meio do caminho a gente para. E não tem problema descansar, o problema é desistir. A gente tem o péssimo hábito de estar cansado e jogar tudo para cima. Ei, quem está cansado não desiste, quem está cansado descansa. A sua fé também é um lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entende que tem que ter fé, inclusive para descansar? Inclusive para se posicionar em descanso, eu preciso de fé. E quando eu me posiciono em fé, o Senhor renova as minhas forças. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas, e voarão alto como águias. Então quem está cansado não passa a habitar em Harã. Quem está cansado até pode passar em Harã, reabastecer, descansar, beber uma água fresca, mas tem em mente o seu objetivo final, que é Canaã. Quem vai terminar a sua jornada? Quem que Deus vai ter que levantar para terminar a sua jornada? Já pensou o que mudaria da história? Hoje nós falamos o Deus de Terá, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, porque alguém parou no meio do caminho. E aí sabe o que Deus faz? Deus sabe do legado que Abraão carrega. Deus sabe do legado que ele carrega de parar no meio do caminho. Agora o próprio Deus fala com ele. Ei, sai da tua tela. Sai da tua parentela, deixa a galera aí e segue, porque eu tenho uma jornada para ti, você precisa terminar essa jornada. Pode ser que essa galera, gente, olha, entenda como inteligência isso, você que está em casa assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, entenda com inteligência, eu não estou dizendo para você botar ninguém fora, não estou dizendo isso, mas daqui a pouco as pessoas com quem você anda hoje, não são as pessoas que vão te conduzir para o propósito. Então você vai precisar deixar algumas pessoas no caminho, e não é abandonar, não é negar essas pessoas, é entender que as coisas andam até um determinado tempo juntas e depois a vida segue, as coisas mudam, os propósitos já não são mais os mesmos, elas querem ficar em sombra e águas frescas de Terá, mas eu preciso chegar em Canaã, o Senhor me mandou ir para Canaã, eu preciso ir lá. Eu preciso empreender a minha jornada. Aquilo que Deus deu para mim fazer, eu não vou deixar que ninguém faça no meu lugar. Deus deu para mim e eu quero chegar em Canaã. Eu não quero chegar lá, chegar no meio do caminho e dizer, Jesus, cansei. Ai, que tédio. Bando de crente cansado, cheio de tédio. Ai, o Senhor não me ama mais. Mano, pelo amor de Deus, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia.
O cara que fizer isso não consegue parar no meio do caminho. Não consegue. O cara que abre Bíblia, lê Bíblia e entende o que Deus faz, não para no meio do caminho. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou fazer que nem os pregadores, aquele mais famoso. Eu vou te dar uma chave agora. Uma chave para virar a sua fé. Não, é benção também. A chave de vez em quando abre porta aí. Não pode virar só chave na vida, né? Tem gente que virou só chave. Mas a chave às vezes é bom, precisa de uma chavezinha, porque senão... Mas pega aí, ó. Sabe, quando você estiver num momento em que você tiver dúvida, você precisa entender que a fé não é subjetiva. Quando Deus fala, Deus não dá margem para a interpretação. Toda palavra que Deus libera não pode ser interpretada, ela deve ser cumprida. Sabe o que Deus fala? Olha, Deus é muito específico. Deus não para com Abraão assim, Abraão, estava pensando aqui, quem sabe você dá uma fugida aí, né? Cara, Deus é muito claro, bicho. Ele dá a ordem e acabou. Sabe, alguns anos atrás o Senhor falou, eu comentei isso algumas vezes aqui, o Senhor me deu uma palavra, e eu não recebi na hora, assim, né? Estava meio cruel de receber aquilo ali. E aí Deus liberou a palavra no meu coração, essa palavra é assim, assim, assim para ti. Assim, Jesus, não é assim não. E cara, é como se a voz de Deus se calasse naquele momento. Sabe a ordem do Pai da gente? Que Ele não repete? Às vezes Ele só larga uma segunda frase. Já falei. O sentimento no meu coração era como se Deus estivesse me olhando assim, ó. Já falei. Não sobra margem para interpretação. Deus fala assim, ó. Sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá. Entende? Quando o verbo está no imperativo não sobra margem. Sai, vai e acabou, irmão. Não sobra margem. Não dá para pensar assim, ai meu Deus, será que... Não, cara, Deus falou, está falado. Deus liberou a palavra, está liberado e acabou. Só vai, só anda. Ei, Jesus liberou uma palavra, disse Pedro, vem. Entendeu? Ele não sobra margem para a interpretação. O que sobrou para Pedro foi só obedecer. Pedro pede, Jesus libera e ele cai no meio do caminho. Então, Deus libera as palavras para a gente caminhar sobre as palavras, mas a gente só tem fé para se lançar. A gente não tem fé para permanecer na palavra que Deus liberou, porque a gente acha Arã no meio do caminho. Porque a gente para no contexto de Arã, do medo, da indecisão, da circunstância, da dificuldade, do cansaço, do sentimento. Cara, um monte de Arã que pode caminhar, que pode estar no nosso meio, que pode estar no nosso caminho. Mas a palavra de Deus foi liberada, então vai. Consegue entender que a jornada vai ser completa? Que alguém vai chegar no final? Que as coisas vão acontecer? É duro, mas você precisa cair na realidade que Deus fará a sua obra com você ou não. É duro entender isso, mas o mundo vai conhecer do amor de Jesus. Eu quero estar no meio disso. Sabe, Deus vem fazendo a sua missão ao longo da história. Deus é muito mais missionário que eu e você. Pela sua graça e amor, Ele me insere na sua missão. A missão está estabelecida. A missão está clara. Jesus vem, Deus trabalha a história inteira, de Gênesis até o nascimento de Jesus, para cumprir o seu propósito. Ele trabalha, Ele estabelece o tempo, Ele estabelece reis, estabelece governadores e profetas. Ele faz a sua missão, insere homens na sua história e cumpre o seu objetivo. Cara, ele falou, Gênesis capítulo 3 é a primeira promessa, da semente da mulher, viria o Salvador, a semente ia pisar sobre a cabeça, a semente ia pisar sobre a cabeça da serpente. Ih, ficou difícil de falar isso aqui, ficou um trava-língua aqui, né?
Ele fala isso em Gênesis. Ele trabalha o Antigo Testamento inteiro, trabalha a história de um povo, trabalha Israel, trabalha as nações vizinhas, trabalha tudo que ele precisa para cumprir o propósito. E aí vem Jesus. Jesus estabelece o seu reinado, estabelece o seu tempo, divide a história no meio, trabalha. Então, ele é o cumprimento da promessa de Deus. Ele veio, Deus cumpriu a sua palavra, estabeleceu Jesus na história, deu o Salvador. Jesus vem, cumpre a sua missão, vai aos céus, cumpre a sua palavra, que disse que dava o Espírito Santo para que todo aquele que nele cresce, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele cumpre a sua palavra, ele está trabalhando em missão. Só que ele faz? Ele insere homens. Ele insere homens, sabe, o propósito vem antes de mim e de você. Você não nasce e Deus cria um propósito para você. Não, o propósito está estabelecido e Deus te insere embaixo do propósito. Deus te coloca ali. O propósito já estava estabelecido, que era o reino de Deus ser manifesto. Ele te insere debaixo disso. Ele te coloca embaixo dessa missão. Você não é mais importante que a missão. A missão existe por causa das pessoas. Quando você olha para Moisés, Moisés existe por causa da missão. A missão está lá. Eu preciso de alguém que se levante e liberte o meu povo. Que quando Deus fala com Moisés, lá na sarça, a palavra de Deus para Moisés: ei, tenho escutado a aflição do meu povo. A missão nasce com a necessidade, Deus insere Moisés na missão. Havia uma missão, Deus precisava de alguém para estabelecer, para dizer: esta terra darei de herança ao meu povo. Terá abandonou no meio do caminho, Terá ficou em Harã. Deus levanta Abraão: ei, preciso de um homem forte, de um homem valente, que vá lá e peregrine na terra, e diz: aonde tu colocar a planta do teu pé, será do teu povo, será teu, sobre a tua descendência, sobre a tua função, sobre a tua vida, sobre a tua posteridade, estabelecerei nações, te darei filhos. Ei, quando Deus fala, te darei filhos, Ele está falando para um cara que não tinha filho, para uma mulher que era velha, e para uma mulher que era, aquele negócio lá do coisa lá, estéril, isso aí. Era um homem velho, uma mulher velha, e ela era estéril. Ele não era, porque ele tem um filho com a egípcia. Ele não era. Deus promete para ele. Então, a palavra que Deus liberou, a missão que Deus liberou, ela está sendo cumprida. O detalhe é quem vai terminar ela. Você vai parar em Terã? Em Terã não, em Harã. Onde é que você vai parar? Ou você vai sair e ouvir: ei, sai agora, sai da sua zona de conforto, sai do seu comodismo, sai do seu sentimento, sai do lugar que você está estabelecido, sai desse lugar. E quando a gente sai por fé, meu irmão, porque sai para um lugar que eu te mostrarei. Está entendendo por que a jornada é da fé? Porque Deus, a missão está ali, o propósito está ali. Cara, a gente está inserido, onde é que vai dar esse negócio? Eu não sei. Eu sei que eu quero terminar em Apocalipse 22, o resto é bênção. Eu quero chegar em Apocalipse 22 e ver o negócio todo se cumprindo, e glória a Deus. O que acontecer no meio do campo, cara, Deus vai levando a gente. Eu sei para o que Deus me chamou. Deus me chamou para um propósito. Qual é o meu propósito? Cuidar de gente. Ensinar a palavra. Esse é o meu propósito. O Senhor me chama para isso. O Senhor me chamou e me move no dom de pastoreio e no dom de mestre. E aqui estou cumprindo a minha missão, cuidando de gente e ensinando palavra. O que acontecer nesse meio de campo, mano? Sei lá. Vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Eu sei que eu quero terminar. Eu quero chegar lá. Entende? Enche o seu coração de fé. Se Deus falou, Deus cumpre. Não dá para ficar sentindo. Para com esse negócio de crente sensitivo. Crente com sexto sentido. Lê Bíblia. O negócio, a gente dá uma mistificada no Evangelho. A gente mistifica o negócio e bota uns negócios ali que não tem muito a ver, e dá uma negociada aqui, uma negociada ali.
para ver como é que vai ser, para chamar a atenção do povo. Cara, o evangelho é tão simples. Se o evangelho não te chamar a atenção pela sua simplicidade, não é o misticismo que vai te ganhar. O evangelho é simples, a fé é simples. A fé trata de esperança, de convicção. A fé trata de certeza, das firmes coisas. Isso é fé. O resto é promessa de doido aí. Fé é isso. Não espere vir para o culto fé e esperar que nós vamos te prometer mundos e fundos. Não vai rolar. Porque fé às vezes dói. Fé às vezes exige aquilo que você não tem para dar. Fé às vezes contraria a lógica. Cara, pensa na intimidade de um homem desse, que ouve o chamado de Deus e se lança na sua jornada, mesmo com o legado que tinha recebido. Cara, Deus pede para ele o filho dele. Para pensar. Ele tem certeza que Deus falou algo contrário à sua palavra. Consegue entender o nível de intimidade de um cara desse? Eu não tenho a noção de escutar Deus como Abraão escutou. Porque contraria a lógica, inclusive, da própria palavra. Bicho, o cara tem que ser muito crente para isso. Não conheci nenhum vivo até hoje, a não ser aqueles que estão na galeria da fé. Não conheço nenhum. Porque ele sabia que Deus não se agradava de sacrifício humano. Era o único filho que ele tinha, o filho da promessa. E ele tem certeza que foi Deus que falou e leva o filho dele para o monte do sacrifício. Entende o nível de intimidade de um homem desse que anda pela fé? Entende o nível de intimidade, o nível de entendimento, o nível de espiritualidade de um homem que anda pela fé? De um homem que se lança, disposto a terminar a sua jornada? Cara, nada para na frente de um cara desse. Nada para na frente de uma pessoa que está disposta a terminar a sua carreira de fé. Nada para. Nada para. Não é a circunstância, não é o medo, não é o cansaço. Nada para quem está disposto a terminar a sua jornada de fé. Absolutamente nada. Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Só que troca o sua por minha. Faça essa pergunta para você aí no seu íntimo. Faça essa pergunta para você. Quem terminará a minha jornada? Sabe que alguns anos atrás, um pastor, grande amigo meu, eu fui conversar com ele, pedi um conselho. Ele falou para mim assim: cara, eu não vou usar a Bíblia, eu vou usar um espelho. O cara tá doido, né? Pensei comigo, mas confio nele, vamos ver o que vai dar esse negócio. Vai para frente do espelho, olha para aquele cara que vai estar lá, bota o dedo na cara daquele camarada que está lá e ministra para ele. Ministra para ele o que ele precisa ouvir. Não sou eu que vou te dar a direção, não sou eu que vou te ministrar. Tu sabe o que tu tem que fazer. Tu precisa criar vergonha na tua cara e apontar o dedo na cara daquele camarada que está no espelho. Não dava para Abraão correr para o pastor. Não dava tempo de Abraão correr para o líder. Ei, é hora da gente ouvir Deus claramente e se mover. Sabe, é hora da gente se mover e se mover certo, porque às vezes a pessoa está se movendo e causa uma confusão do inferno, cara. Causa uma confusão como diz no Paraná, do janho. Porque faz tudo atravessado, que, cara, desonra. Gente, quando Deus manda se mover, quando Deus move o nosso coração, quando Deus move a nossa fé, Ele não desonra a princípio. Sabe, Deus é Deus de princípio, cara. Deus não vai desonrar e nem te abandonar a princípio algum, porque Ele criou o próprio princípio e Ele não vai abandonar a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Entende? Deus quer que a gente se mova. Vamos subindo aí para nós orar esse negócio aqui. Deixa eu ver esse negócio aqui. Aleluia. Você precisa entender que o único
a única pessoa responsável por terminar a sua jornada é você mesmo. Não é a sua igreja, não é o seu pastor, não é o seu líder, não é ninguém, não é nem o seu cônjuge, não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o seu pai, é você. É você. Sabe, o Senhor vai nos construindo ao longo do caminho. Enquanto a gente está caminhando, o Senhor vai nos construindo e vai nos direcionando para o seu propósito. Tem uma jornada. Eu não sei em que parte do caminho você está. Você precisa entender, olha, eu falei no domingo. Domingo eu ministrei uma palavra lá na classe de transferência, domingo de tarde. Rapidinho, eu falei, não mais que 10 minutos. Você sabe qual é a nossa principal missão como igreja? Qual é a nossa principal missão como igreja? É ajudar cada um a cumprir o seu propósito. Nós como corpo, sabemos que cada um tem um objetivo e um propósito. E nós como igreja juntamos esse corpo e cumprimos o objetivo sumário do corpo. Só que a pessoa que é mão, ela precisa fazer a função de mão. Só que às vezes ela está perdida no meio do corpo, ela não sabe o que fazer. E a mão está ali. Ela não sabe como caminhar, ela não sabe. Ela está fazendo a coisa errada. O nosso propósito como igreja é ajudar as pessoas a cumprir a sua função primordial no corpo. Sabe, o cara que entende que é mão. Aí ele é mão, mas ele quer caminhar, ele quer botar. Cara, vai ser ruim. Vai ser ruim. Porque ele vai estar fora da função dele. E a nossa missão como igreja é entender. E quando eu falo de função, eu estou falando de dons, estou falando de talento, estou falando desse monte de coisa que a gente olha lá no Novo Testamento. Eu estou falando dos 5 ministérios. Eu estou falando dos dons espirituais. Sabe, um dos anseios, eu creio que um dos anseios de Deus, manifestados pela sua palavra, é que a gente cumpra a nossa função no corpo. Às vezes eu estou querendo cumprir a minha função, cumprir o meu propósito, terminar a minha jornada, completamente descolado do corpo. Cara, a única coisa que eu vi na vida que cumpre o objetivo descolado do corpo é a mãozinha da família Adams. É a única. O resto, bicho, vira monstro. Arranca o fígado e bota ele ali para cumprir o troço dele. Não vai, mano, vai parar com os troços tudo. Dá arrancada no coração, bota no vidrinho, deixa para ele bater ali. Acabou com o corpo. Entende? Você às vezes está completamente descolado do corpo. Você não está congregando. Você não está efetivo, vivendo uma comunhão do corpo. A jornada empreende um lançamento, mas um lançamento ativo em princípios. Deus dá uma direção específica para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai, eu ainda vou te mostrar, vai caminhando aí que eu vou te mostrar. Mas no meio do caminho ele está ali. Aqui o que eu quero dizer, Abraão é o pai de várias nações, mas as nações se formam a partir de um núcleo. Ele forma um núcleo, ele forma um povo, ele forma uma família. Entende? Ele tem um núcleo, e esse núcleo que proporciona para ele a garantia da posteridade. Quando ele sai e se lança no propósito, ele ganha filhos. E quando ele ganha filhos, ele garante o cumprimento da jornada dele. Sabe, eu vou alcançar um certo objetivo, eu vou alcançar um certo ponto da jornada. Quem vai alcançar o resto são os meus filhos. E quando eu digo os meus filhos, não trato só de Maria Fernanda, Samuel e Ana Luísa. Caraca, lembrei dos 3. Porque já é tanto filho que às vezes eu troco. Eu já estou na fase de chamar um de outro, o outro de um. Não é só a avó que faz isso, que a avó faz, né? A avó chama a gente errado. E a gente com muito filho, a gente também chama.
Não é só eles. Todo aquele que eu gero, tem pessoas que nós ganhamos para Cristo, que nós discipulamos, que nós enviamos. Essas pessoas são os nossos filhos, são as flechas que nós alcançamos da aljava. Sabe, essa é a nossa função como pastor, como líder, é projetar as pessoas, não é prender ninguém, não. Nós estamos aqui para cumprir o objetivo, para enviar gente, para cumprir propósito. Só que olha só, você precisa entender, quando a Bíblia fala desse lançamento, né, a flecha, ela traça uma jornada para chegar no alvo. Mas o primeiro ponto, ela é preparada. Quando ela é preparada, ela é feita, ela é calibrada, ela é colocada a pena, ela é afiada. Depois que ela é afiada, ela é retirada da aljava, colocada no arco. Depois que ela é colocada no arco, o arqueiro compartilha a visão dele com a flecha. Como é que ele faz? Ele está mostrando para a flecha onde é que ele quer o objetivo. Ei, flecha, você tem uma jornada para cumprir, você tem um objetivo para alcançar, e eu quero compartilhar contigo esse objetivo. Ele compartilha a sua visão com ela. É os nossos filhos. Nós como pastores, a gente envia gente está fazendo treinamento, é para enviar, a gente tem carisma aqui. Para que é o carisma? Para ficar gordinho de conhecimento. Caco, não. Você está recebendo a visão de Deus, crescendo em graça, em conhecimento, para que possa crescer em estatura. A gente compartilha a visão com você e lhe mostra o objetivo. Você tem uma jornada para cumprir. Da onde é que a flecha sai? Da aljava, da onde ela estava guardada, enquanto ela estava sendo preparada. Preparei, guardei aqui, ó, no momento oportuno eu compartilho a visão e envio ela. Tem uma jornada para você cumprir, tem um alvo para você chegar, tem um objetivo específico para você alcançar. Falo isso com muito temor, já comentei para algumas pessoas. O Senhor já falou comigo que os meus filhos não são mais meus. E eu tive que esse ano, em fevereiro desse ano, o Senhor levou a me arrepender porque eu prendi meus filhos. Aí alguns vão me chamar de maluco, porque ele só tem 10 anos. A outra tem 7, deve estar correndo aí. Mas o Senhor já disse que eles não são mais meus, eles são das nações. E essa semana eu estava orando, semana passada eu estava orando, e aí eu falei um negócio, ô Jesus, para onde é que eles vão? Onde é que é esse negócio? Aí a Fernanda entrou no quarto falando, pai, eu quero ir para tal lugar. Eu disse, não, Jesus. Assim? Tem 7 anos, Jesus, segura aí. Entende? Qual é o meu propósito? Eu preciso atingir a minha jornada. Eu tenho uma jornada para chegar, mas eu preciso preparar a gente para atingir a sua. Isso se chama núcleo. Isso se chama igreja. Isso se chama família. Isso se chama contexto familiar. Ei, flecha não se faz sozinha. Flecha não se lança sem arqueiro. Flecha não se lança sem arco. Pare de tentar cumprir o seu objetivo sozinho. Seu objetivo nasce a partir do corpo. Para com esse negócio aí de se lançar sozinho. Quanta gente tem frustrada no ministério, arrebentada no meio do caminho, quer cumprir jornada sozinho. Você vai se arrebentar no meio do caminho. Para. Cumpra a sua jornada de forma clara e específica, sendo enviado a partir de um propósito. O Senhor está te preparando para isso, o Senhor está te enchendo de fé. O Senhor está preparando o teu coração, inclusive lhe ensinando a lidar com frustrações. Porque às vezes a flecha precisa ser recolhida, calibrada e reenviada. Porque ela estava desbalanceada. Existe uma jornada para você cumprir, existe um propósito para você chegar. Eu não sei se você está em Ur, esperando sair, ou se você parou em Terá, em Harã. Eu não sei se você já saiu de Terã para Canaã. Não sei em que parte da geografia do negócio todo você está. Mas eu sei que o nosso propósito é chegar em Canaã. Entenda você como quiser. Seja primeiro pela sua salvação. Segundo, por cumprir o seu objetivo. Deus tem propósito para você.
E não é frase de pregador. Então é uma frase de pregador, né, Vaguinho? Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Aleluia! E é verdade, gente. É verdade. Não é só chavão. Deus tem um grande propósito. Mas tem uma série de coisas que você precisa acertar. E a primeira delas é entender que a jornada pode ser longa, pode ser cansativa, mas é perfeitamente possível. Vamos orar? Levanta aí, para fazer de conta que vai terminar. Seja ministrado pelo Senhor aí.